Bom dia. Vamos lá de novo, pessoal. Bom dia de novo. Hoje é o dia 23 de maio de 2022, segunda-feira. Eu quero primeiro avisar e dizer para os senhores que eu vou falar duas coisinhas que me pediram. Uma sobre divórcio litigioso, que eu até sou contra isso. Vou falar também sobre arrolamento, alvará. Pessoal, tem que respeitar a lei, basta isso. Eu vou dizer aos senhores que quem escuta a Globo, eu escuto só para ouvir a esculhambação de um bocado de canalhas. Ouve um bocado de coisa. Diz que o tal de Paulo Sérgio Pinheiro, que não é o Paulo César Pinheiro. Primeiro dizer quem é o Paulo César Pinheiro. Paulo César Pinheiro é compositor muito bom. Oi. A Clara Nunes, cantora, gravou a primeira música dela, uma composição do Paulo César Pinheiro. Não, E não sabia quem era Paulo César, terminou casando com ele. Não, Você já não, sabe, não. é viúva da Clara Nunes. E o Paulo Sérgio Pinheiro pertence a esse comitê, entre aspas, de direitos humanos da ONU, porque a ONU tem o comissariado dos direitos humanos, que é o órgão da ONU. Esse comitê é uma espécie de ONG, na Suíça, em Berna, na Suíça, mas que é uma entidade autônoma composta só de esquerdas. Ele diz que o Brasil atrasou nas vacinas, o Brasil está com a imagem toda arranhada lá fora por causa do presidente Bolsonaro. Basta dizer que o nosso presidente foi escolhido pela BBC de Londres, não, pelo Times, é o Times, a BBC de Londres, foi como a personalidade do ano. Já isso aqui não me lembro bem. Mas não importa, o que importa é que o Bolsonaro não é ladrão, só isso. Agora, senhores, eu vou reafirmar aqui que o doutor Fernando Gonçalves Teixeira, ele, a mulher dele, doutora Elizabeth Donato Teixeira, advogados, estão na luta pelo pão, porque aqui está difícil de ser advogado, difícil mesmo. Basta dizer que eu estou com grande prejuízo e, graças a Deus, eu tinha um dinheirinho, está se acabando, mas Deus é muito bom. Enquanto os milhões correm lá para aqueles advogados, zaninos, ladrões, os corruptos, agora mesmo ninguém sabe a respeito daquela publicação da Polícia Federal, aí comandado de busca e apreensão de casas de juízes de vários estados e também de advogados, da corrupção. Entendeu, pessoal? Quer dizer, esse pessoal vive disso e nós, advogados honestos, vivemos sofrendo. Mas eu vou aqui dar um alô para o J. Evangelista, que me ligou, que me assiste lá todos os dias. Também, J. Evangelista aí, Tatira, bom dia para você, meu irmão. Bom dia, boa tarde, boa noite. Porque os internautas podem assistir a qualquer hora do dia ou da noite. E também, Dino Boy é o seguinte, eu não sei mexer em celular, eu fico mexendo e já umas duas vezes encontrei você na sua emissora de web. E quando eu cutuquei aqui no botãozinho do celular, você notou que eu estava assistindo, deu um bocado de alô para mim, eu agradeço, tá bom? Bom dia para você, Dino Boy aí, messejando, Fortaleza. Dá um abraço aí no deputado Fernando Hugo. Vamos ver, a luta vai continuar. Senhores, eu vou fazer aqui só um preâmbulo do que eu venho dizendo. Primeiro, vocês se lembram que o Joaquim Barbosa foi presidente do STF e foi o homem que teve o pulso forte do mensalão. Aposentou-se antecipadamente, até hoje ninguém sabe por que ele se aposentou. Era um homem de cor negra, primeiro presidente negro. Aí daí para cá, o Supremo não sofreu muita diferença, não. Passou a sofrer diferença, primeiro porque
o Gilmar Mendes não atrapalhava tanto o governo da administração da Carmen Lúcia. Por que não atrapalhava? Porque naquele tempo a corrupção era generalizada, ninguém sabe o que acontecia. Quando é que o Gilmar Mendes, ministro do STF, veio fazer todo esse embrólio? Foi quando ele passou a calcular o tempo para a prescrição, tudo combinado. Seu Faquinha, é o seguinte, o Lula já tem mais de 70 anos, aí dizia, o Lula merece um julgamento justo, aquele negócio todinho. Ninguém falou nada. Aí quando disse, é hoje, é hora, o Faquinha declara a nulidade de todos os processos do Luiz Inácio Lula da Silva pela incompetência do Foro da Comarca da Zona de Curitiba, mandando todos os processos para Brasília. Ali eles já sabiam que estavam prescritos cada um dos processos. Tudo calculado. Agora o pior, quando se trata de uma manobra, essa manobra tem que ser divulgada para todo mundo. E por que isso? Que manobra? Primeiro porque quando se trata de incompetência relativa, não há que se anular atos praticados pelo juiz supostamente incompetente. Segundo, porque o próprio Supremo Tribunal Federal escolheu a vara de Curitiba para o processamento dos acusados da corrupção, da Petrobras, da Odebrecht, do Fundo de Pensão, de tudo, sob o comando do chefe do Foro de São Paulo, o ladrão de 9 dedos, Luiz Inácio Lula da Silva, o bandido, ele que fundou o Foro de São Paulo em 1990, com o Ciro Gomes, com o Fidel Castro e com o Nicolás Maduro, não, o outro, o anterior dele, Hugo Chávez, com a presença de um representante das Forças Armadas Revolucionárias Colombianas, o tráfico de drogas da América Latina, naquela época sob o comando do Pablo Escobar. Olha bem, transforma a América do Sul num só país, comunista, entre aspas, socialista. O Lula chama socialista, que é o partido chinês lá. Até hoje não deu certo, 1990. Bom, então, a Carmen Lúcia teve uma passada, chegou a assumir o poder. Por que ela chegou a assumir? Porque ela ajudou o Renan Calheiros. Renan Calheiros era presidente do Supremo Tribunal Federal, aliás, do Senado Federal, e o Marco Aurélio de Mello concedeu a liminar para retirar da presidência do Senado. Todo mundo sabe disso. Por quê? Por causa da lei de sucessão. Era Rodrigo Maia, presidente da Câmara, Renan Calheiros, presidente do Senado, e o Michel Temer, presidente sem vice. Nenhum podia assumir. O Rodrigo Maia não podia assumir porque viajou com o Michel Temer. Quem tinha que assumir era o Renan Calheiros. Aí rasgou a ordem do Marco Aurélio Mello, coisa que nunca o presidente Bolsonaro fez, por mais esdrúxulas que tenham sido as ordens partidas de ministro do Supremo. Aí deram um jeitinho, deixa ele na presidência, mas ele não pode assumir a presidência da República. E a Carmen Lúcia assumiu uma vez a presidência. Já daí que, a partir do momento que a Rosa Weber, ministra presidenta do TSE, mandou abrir o inquérito, um negócio mais sutil, mais escondido do mundo para investigar a invasão do código-fontes do computador mãe lá do TSE. Aí começou a suspeita do presidente Bolsonaro, ainda candidato. Em pleno ano eleitoral de 2018, o hacker permaneceu de março a 7 de novembro de 2018, e aí a coisa linda aconteceu. O delegado federal pediu para investigar o estrago que o hacker fez
identificar o nome do hacker. Não pode, porque uma empresa privada contratada apagou, ficou tudo legal. A partir daí, essa Globo lixo composta de um bocado de vagabundo, com alguma exceção, acho que nem exceção tem, dizendo que desconfia todo o tempo das urnas eletrônicas e que é retrocesso com voto impresso. Eu já disse aqui, todo mundo sabe que é só uma maquininha dessa de posto de gasolina, para botar acoplada na urna, ela tira dois papéis pequenininhos, vai para dentro da urna, e outro iria para o eleitor. Tudo legal, mas o Luiz Roberto Barroso não quis. O que ele fez questão de fazer? Se juntar mais Luiz Fux, que é o presidente da Corte, que está negando o seu compromisso, aliás, todos negando o seu compromisso de cumprir a Constituição. E vivem fora do país à custa do nosso dinheiro, porque cada ministro do Supremo custa para o povo brasileiro, em média, de 94 a 111 mil reais, entendeu? Vão lá para fora esculambar o nosso Brasil. Mas o nosso presidente nunca saiu das linhas da Constituição Federal. Não saiu. Vou repetir os meus prognósticos. O primeiro que eu fiz foi do Alan Santos. Jamais a justiça norte-americana concederá extradição ao Alan Santos. Jamais. Jamais a Interpol vai colocar o Alan Santos na lista dos procurados, lista vermelha. Jamais. Agora vamos ver o perigo institucional em que nós vivemos. Enquanto eles se reúnem lá em Lisboa para dizer que o Supremo é o poder moderador e que nós estamos num regime semipresidencialista, ou não leram a Constituição ou não sabem. A Constituição Federal tem três artigos que são a garantia constitucional para que Lula e seus colegas comunistas, com nomes de socialistas, conforme Lula diz abertamente, não queiram jamais instituir o regime socialista chinês aqui no Brasil. Aliás, hoje, em 1932, foi uma luta do Getúlio Vargas para, morreu muita gente, viu? Para evitar que o comunismo tomasse conta do Brasil. Vitória dele. Isso aí está escrito na história do Brasil. 1935 também, quando o Luiz Carlos Prestes comandou a intentona comunista, também. Carlos Lacerda quis impor o comunismo ao Brasil, chegando ao suicídio do Getúlio Vargas, também perdeu. Quando o João Goulart perdeu as rédeas do poder e que a bagunça se generalizou com os comunistas transtornando a ordem pública nacional, os militares tomaram o poder e assumiram, foi um regime que eu reprovo apenas o AI-5, mas que eles mantiveram a ordem constitucional, eles mantiveram eleições, mantiveram o Brasil calmo, sem assalto, sem brasileiros sendo mortos nas ruas e nas estradas. O Lula, quando assumiu, já a partir do o Sarney, começou a roubalheira do governo, passou pelo Collor de Mello, que foi cassado, Itamar Franco, que também compartilhou, lá vem Fernando Henrique Cardoso, que comprou emenda constitucional para a reeleição, e daí para cá, esses governos do PT assaltaram o Brasil. Assaltaram do jeito que, na época do assalto, até 2016, já montava esse assalto em 900 bilhões de reais, ou dólares, sei lá. Se botar juros e correção monetária nisso, nós vamos ver. Aí, eu fiz prognóstico do Alan Santos. Quem assiste às lives, os vídeos do Roberto Jefferson e do Daniel Silveira,
pode ter a certeza que nenhum se insurge contra o Supremo Tribunal Federal. Todos eles garantem que a instituição é séria, que o Supremo merece respeito. No dizer do artigo 102 da Constituição Federal, é o guardião da Constituição Federal, mas é desrespeitado, violentado pelos próprios ministros da Corte. Já pedi aqui 1000 vezes para que eles respeitem a Constituição, respeitem o Supremo. Só isso. Agora, quando o senhor Luiz Roberto Barroso vai negociar lá na Câmara Federal a não aprovação do voto impresso e auditável, ainda boata pelo mundo todo que é um retrocesso, entendeu? É muito sintomático a gente pensar, porque eu não confio nas urnas eletrônicas. Eu já passei por uma, já disse 1000 vezes aqui. Quando eu fui votar, mal troquei o dedo, a luz já findou, já botou fim, deu aquele sinalzinho. Eu, rapaz, você não votei. Eu também, pouco importava, tinha mais de 70 anos, sei lá, também não votando. Então, tudo isso leva a crer o quê? Que existe uma armadilha para não deixar o presidente Bolsonaro assumir se foi eleito, ou não deixar ser inscrito. E os meus prognósticos sobre o decreto de graça e indulto dado constitucionalmente ao Daniel Silveira. Tanto pelo clamor público, todas as redes sociais de pessoas que conhecem da Constituição Federal, inclusive o nosso grande Iris Ganda Martins, o nosso grande Paulo Sartori, juristas renomados, mostram tudo isso que eu estou dizendo. E disseram menos do que o que eu disse. Menos. Porque enquanto eles asseguram que um deputado federal não pode ser preso por mandado de prisão em flagrante, por opinião, porque a própria emenda constitucional 35 de 2001 adicionou ao artigo 53 a palavra quaisquer. Não pode o parlamentar ser punido por quaisquer, civil e penalmente, por quaisquer votos, palavras e opiniões. Aí veio o parágrafo 2º, que esse Arthur Lira é o maior canalha que tem no Congresso Nacional, que ele comandou os esquerdas para confirmar uma prisão ilegal. Aí dirá o parágrafo 2º, só pode ser preso em flagrante delito por crime inafiançável. Aí o senhor Alexandre Moraes, já bem pertinho de ser declarado inconstitucional a Lei de Segurança Nacional, que já era desaconselhável a sua aplicação, ele não refere o artigo tal da Lei de Segurança Nacional, é crime inafiançável. Aí expede o mandado de prisão em flagrante. E ainda diz, pense, sair da boca de um jurista que ele escreve livros constitucionais, dizer que a prisão em flagrante é cabível por isso e por aquilo, mas é o senhor Arthur Lira que escolheu um relator. Eu estou fazendo só um apanhado, é segunda-feira hoje, relator para relatar a apreciação da Câmara Federal, que o artigo 2º diz isso, tem que examinar se está certa a prisão. Ele foi aconselhado a mudar, porque o relator ia votar contra, ia opinar contra. Escolheu uma doidinha chamada Magda Mofato. Essa deputada deitou e rolou dizendo um bocado de besteira e aprovaram a prisão quando o senhor Arthur Lira tinha o dever de exigir do ministro-presidente, ministro Alexandre de Moraes, a cópia ou flagrante, porque diz lá, o auto de prisão em flagrante será encaminhado à casa parlamentar a qual pertence o preso, o autuado. Ele mandou um ofício, a Constituição para isso. Bom, vai e vem, aconteceu mais uma oportunidade para o senhor Arthur Lira revogar essa prisão, anular. Parágrafo 3º do artigo 53.
da Constituição. A qualquer momento pode a Casa do Parlamentar tal caçar ou revogar ou anular a prisão do cara. Naquela oportunidade que o Daniel se escondeu no plenário, lá no gabinete dele, para não ser obrigado a colocar tornozeleira, e que houve a senhora Magda Moffatt dizendo, não, houve um acordo, que a prisão ia ser só uma semana. Que cachorrada, né, pessoal? E deputados que votaram a favor se revoltaram, dizendo que foram constrangidos para votar a favor da prisão, e o senhor Arthur Lira calou, não disse mais nada. Vem a decisão, a condenação, já com a Lei de Segurança Nacional revogada. Todo mundo já sabe o que eu vou dizer. Era para eliminar por completo esse processo, porque na aplicação da regra da ultratividade da lei, artigo 5º, 40 da Constituição Federal, deveria ter sido eliminado o processo, porque o próprio Alexandre Moraes arbitrou fiança. Quando arbitra fiança, o crime é afiançado. Sendo afiançado, não pode parlamentar ser preso. Mas vem mais a exclamação. Vendo a comoção pública, a reclamação dos brasileiros nas redes sociais, mostrando essa falta de respeito, porque um flagrante, por mandado de prisão em flagrante, um flagrante sem duas testemunhas, um flagrante sem nota de culpa, artigos 302 a 306 do Código de Processo Penal. Que diabo de flagrante é um? E mais, não houve conversão da prisão em flagrante a uma prisão preventiva, porque não pode o parlamentar ser preso preventivamente. Pensa essa exclamação. Bom, resumindo a ópera, o Bolsonaro pegou e decretou graça indulto, porque ele abrangeu os dois itens do artigo 84, inciso 12 da Constituição Federal e artigo 734 do Código de Processo Penal, e colocou lá, eliminada a pena de condenação a tantos anos de cadeia, mais a pena de suspensão de direito político, mais as multas, mais não sei o que, tal, tudo especificado. Se não houvesse especificação, quem é estudante de direito, basta saber que quando se extingue a pena principal, extinguem-se as acessórias. E o artigo 107, inciso 2º do Código Penal, diz, extingue-se a punibilidade quando é concedida graça ou indulto ao preso, ao condenado. Lá vem a figura do lamentável Michel Temer, corrupto, preso, também agraciado pelos pais dele, né? Manda um recado para o Bolsonaro. Revogar o decreto, esperar que a sentença, a condenação transite em julgado. Resposta do Bolsonaro. Não. Aí, Michel, a cristãzinha do peru puxou, né? Bom, nas minhas previsões, eu vou dizer logo direto. A Rosa Weber, que vai ser presidenta do Supremo Tribunal Federal, agora recentemente com a saída do Luiz Fux, ela está com a obrigação de colocar em votação dessa ADPF. Para quê? Que não é preciso, mas é para quê? Para que o plenário do Supremo diga se o decreto do Bolsonaro é constitucional ou não. O Zé Eduardo Cardoso, canalha, desmentindo Paulo Sartori, pleno vídeo da CNN, não tem vergonha, isso foi sábado à tarde, não tem vergonha de dizer que o decreto é inconstitucional, mas inconstitucional é a mãe dele que botou ele no mundo, entendeu, pessoal? Aí, a Rosa Weber tem que colocar essa em votação com tempo suficiente para o Daniel Silveira escrevesse como candidato no TRE do estado dele, o TST, TSE, o TSE, é tanto TS que eu não sei mais. Tribunal Superior Eleitoral,
ou o Tribunal Regional Eleitoral, conforme for o caso. Bom, agora eu vou admitir que ela coloque, na véspera do encerramento das inscrições, que não dê tempo, haver inscrição. Ou se ela disser, não, eu vou colocar só lá para novembro, dezembro, ou depois das eleições. É o primeiro item que eu vou somar tudo para ter uma coisa só no fim. Segundo item, ela coloca, ela já atrasou, coloca em votação, alguém pede visto para deixar o julgamento se adiante para o ano. Terceiro item, ela bota em votação, o plenário diz que é inconstitucional o decreto Bolsonaro. E o quarto item, a Rosa Weber não coloca de jeito nenhum, nem prevê quando vai ser julgado. Para todos esses casos, o Bolsonaro e a equipe de juristas dele está de plantão, está de olhão desse tamanho, para a decretação do poder moderador, que está no artigo 142 da Constituição Federal. É o único poder que o 136 é muito áspero, difícil de ser atendido, com a Câmara Federal que nós temos, com o Senado Federal, com o Arthur Lira e com o Rodrigo Pacheco, dizendo um bocado de heresias inconstitucionais. Ninguém consegue esse poder de emergência, estado de emergência, previsto no artigo 136 da Constituição Federal. E muito menos o estado de sítio, previsto no artigo 137. Vai mesmo para o artigo 142, que dirá: o presidente da República é o chefe das Forças Armadas, constituídas pela hierarquia e disciplina, constituídas ainda pelo Exército, Marinha e Aeronáutica, as quais poderão ser convocadas por quaisquer dos poderes da República, quando estiverem com sua autonomia prejudicada por intervenção de outro. Estou dizendo as minhas palavras. Então, vocês acham que está correto? Porque o Bolsonaro é povo, é cheio de povo, a multidão atrás dele. Isso vem tudo, 1º de maio, 7 de setembro, motocicleta, o diabo, entendeu? E naquele dia 7 de setembro ele disse que podia convocar o poder moderador, acharam que era uma ameaça à democracia. Não é não, está lá na Constituição. Tudo que está na Constituição não é antidemocrático. Aí, como é que é o poder moderador? Ele é limitado ao ato ofensivo, ao funcionamento regular do poder executivo. No caso aí, poder legislativo. Poder executivo e legislativo. Por quê? Porque o Bolsonaro concede graça e indulto. É um decreto que ele está com 1 mês e 2 dias de vigor, em vigor. E até hoje está tudo stand-by. Aí é escolhido pelas Forças Armadas um membro para ser presidente do poder moderador. E esse presidente, ele vai exigir do Supremo Tribunal Federal que arquive o processo do Daniel Silveira em cumprimento ao decreto de graça e indulto do presidente, eliminando multas, tornozeleira eletrônica, eliminando pena principal, penas acessórias, eliminando tudo. E chegar lá para o TSE, olha, inscreve o candidato Daniel Silveira para o cargo que ele pretender. Isso é que é o poder moderador. Na hora que isso aí for cumprido, restabelece a plena democracia no Brasil, que está arranhada, prejudicada por atos daqueles que têm o dever de cumprir a Constituição, de respeitar o Supremo Tribunal Federal. E eles não respeitam. E eu me revolto com isso, porque eu vou fazer 60 anos de batente forense. Não só sou eu, não. Muitos advogados e juristas são revoltados. Eu não sou jurista, apenas eu gosto de estudar direito. Tá bom, pessoal? Vamos agora o que interessa. Primeiro, eu queria pedir
aos ilustres juízes de sucessões da comarca de Fortaleza, para que não admitam outro juiz dentro do processo. Porque é o seguinte, olha bem, quando o procurador fiscal profere um parecer, qual seria a atitude do juiz? Manifeste-se o inventariante sobre o parecer do procurador fiscal. Manifeste. Aqui o juiz diz, tem uns que dizem, uns, são todos não. Compra o inventariante, compra o parecer do procurador fiscal. É incrível dizer isso, porque aí está admitindo que o seu procurador seja juiz igual de pé de igualdade com ele que ele manda cumprir. Não tem condições. Olha, se cumprissem os artigos 659 a 661 do Código de Processo Civil, os arrolamentos não estariam acumulando por vontade própria de procurador fiscal. Exige o procurador uma certidão de que o espólio é isento de tributo. Aí a certidão tem que ser dada pela Cefaz, porque é uma lei estadual que eu não decorei o número, mas o artigo 8º dela diz o seguinte: é uma lei de isenção de interceder. É isento de interceder qualquer patrimônio avaliado em menor valor que 7.000 ofícios. Hoje a ofício parece que está R$6 uma. Ou seja, se você tem um carro velho deixado por uma pessoa que morreu, você quer um alvará, o carro vale R$10.000 só. Não, a Cefaz tem que dar uma certidão de isenção. Isso é absurdo. Olha, pelo dizer dos artigos 659 a 661, o 659 é apresentada a partilha amigável, o juiz imediatamente tem que homologar de plano a partilha, não podendo avaliar nem coisa nenhuma, tem que ser tudo. Bom, vamos partir para isso aí. Agora vamos ao pior que aconteceu com o Mijogó. Eu estou mandando hoje para o Conselho Nacional de Justiça para ele pedir ao ilustre juiz que cumpra a lei. Só isso. O artigo 666 do Código de Processo Civil, ele diz o seguinte: que os valores deixados por quem morreu deverão ser levantados por seus herdeiros mediante alvará. Eu entendo até que esse alvará deve ser em vara comum, porque esse artigo diz que, nos termos da lei 6858/80, e o artigo 1º dessa lei diz expressamente a mesma coisa: valor de PIS, PASEP, não sei o que, depósito bancário e tal, devem ser levantados por alvará. Agora, paz, meus senhores, eu estou mostrando ao Conselho Nacional de Justiça um valor de R$19 um quebradinho. Só a mulher botou um advogado em 2017, aí o juiz exigiu que trouxesse uma certidão negativa, uma certidão de isenção fiscal pela Cefaz. Aí veio bolando, eu argumentei, eu entrei no processo já ano passado, né? Excelência, isso é um alvará simples. Vista um procurador fiscal, o procurador foi parecer bem grandão, dizendo que tem que trazer uma certidão de isenção, quando esse procurador devia ter vergonha e saber que R$19, na época de 2017, dá para comprar 2 quilos de carne, hoje não dá para comprar metade de meio quilo. Aí o que eu faço? O juiz diz assim: compra-se o parecer do procurador fiscal. É absurdo, né? Eu fui, sabe o que eu fiz? Eu disse: vou tirar do meu bolso dinheiro, dá para minha cliente, R$9 e pouco, pedi desistência do pedido de alvará e que deixasse o dinheiro do banco se acabar pelo tempo. E o juiz homologou. Como eu estou com um caso similar de um valor de 5.000 e poucos reais de restrição de imposto, ela está com 2 anos, então vai para 3, eu vou ter que me socorrer do Conselho Nacional de Justiça para que o ilustre juiz cumpra. É só um, viu, pessoal? Não são os outros não, por hora só um.
Agora, divórcio litigioso. O cara entra com o divórcio litigioso, doido para casar de novo, separado e tudo. Aí a lei, o juiz pede partilha de bens, ele não pede, quer logo o divórcio. Aí, artigo 693, 694 do Código de Processo Civil, todas as ações de família têm que ter uma audiência preliminar. Conciliação. A audiência vai embora. Longe. Aí no dia a mulher não quer. 15 dias para contestar. Contesta, quer. Excelência. Excelência. Assim que eu estou com o divórcio, quando marca a conciliação para logo, e depois da conciliação não aceitou, uma tutela urgente. Tem juiz aqui que cumpre em Fortaleza. Uma tutela, decreta o divórcio e manda prosseguir a ação para a partilha de bens. O artigo 1581 do Código Civil diz que o divórcio deve ser decretado independentemente da partilha de bens. Acabar com isso. Eu acho o seguinte, depois que a emenda constitucional 70/66, aliás, 66/7, desculpe aí, a emenda constitucional 66/70, depois que ela entrou em vigor, essa emenda constitucional, quando ela eliminou o prazo para esse negócio de separação, para depois o divórcio, entendeu? Quando ela diz isso, acabou. Você me desculpe esse número da emenda, eu estou meio dúvida dela, porque estou meio esclarecido, deve ser de outra coisa. Mas é uma emenda que modificou o artigo 226, parágrafo 6 da Constituição Federal, dizendo que não tem mais esse negócio de prazo de separação de fato, separação social, ele eliminou tudo. Modificou até o artigo 1571 do Código Civil, deixando só o divórcio lá, inciso 4. Tudo acabou. Bom, pessoal, deixa eu ver se eu me lembro dessa emenda, qualquer coisa eu digo amanhã, tá bom? Fugiu aqui da memória, 82 anos, tem razão, né? Sou eu enxergo com os olhos dos outros. Obrigado a você. Doutor Fernando está aqui, Dino Boy, bom dia para você. João Evangelista, bom dia. Marcos Almeida, de São Paulo, bom dia. Um abraço em você, meu amigo. Bom dia a todo o pessoal de Fortaleza que curte a minha participação diária. Eu quero que vocês curtam, que compartilhem, deixem o seu sim ou o seu não. Vamos pedir uma música para o meu programa Morrendo de Saudade do próximo sábado pela Rádio Assunção Cearense, Rádio Web Paz de hoje, radiodvc.com, música dos anos dourados. Começa às 11 horas da noite até às 2 da manhã de domingo. Ou então você manda uma manifestaçãozinha de voz ou de texto para o meu WhatsApp pedindo uma manifestação de direito que eu vou atender na primeira oportunidade. Meu WhatsApp é esse aqui, 85 é o DDD 999-453883. Desculpe a pequena amnésia. Um bom dia, muito obrigado e até amanhã.